Oi, gente, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo porque o desafio de Páscoa foi um sucesso de novo, né? Igual o outro desafio que eu fiz, do Um Amigurumi por Dia. E como a gente está aqui nessa semana para Páscoa, né? A última semana que é antes da Páscoa, ainda dá tempo de fazer alguns trabalhos. Então, além daqueles que eu já mostrei nos vídeos, eu trouxe aqui outros trabalhos. Estou com o meu computador aqui. Eu fiz aqui uma coletânea de receitas gratuitas que ainda dá tempo de fazer. Algumas das peças que eu fiz, não estou com ela aqui no momento, eu estou com algumas só aqui comigo, mas todas as que eu fiz vão estar disponíveis na loja. Então, se você não faz crochê, mas você gostou de alguma, ou mesmo se você faz e não teve tempo de fazer e quiser, ainda dá tempo de comprar lá na lojinha, tá? O link vai estar aqui na descrição, assim como o link de todas as receitas que eu falar nesse vídeo, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro dia. No primeiro dia, a gente fez aquele coelhinho, que é uma receita da Círculo, que, como eu falei, estava... Na verdade, o que apareceu para mim primeiro foi o do Armarinho São José, mas depois eu acabei vendo que eles tinham repostado essa receita que é da Círculo. Eu usei a linha Amigurumi Pelúcia, agulha de 4 milímetros, coloquei os olhinhos de 14 milímetros nele e ele ficou com 23 centímetros de altura e 9 centímetros e meio de largura e 14 de comprimento. Então ficou uma peça grande. Eu não tô com ele aqui, mas eu vou colocar uma foto aqui em algum lugar desse vídeo aqui para vocês lembrarem qual que é. Eu Esse eu não marquei quanto tempo eu demorei para fazer, mas como é uma peça grande, não é muito rápido. A orelha é dupla, né? Então, na verdade, a gente acaba fazendo 4 peças para fazer as 2 orelhas, né? Então, leva um certo tempo. Eu fiz algumas adaptações, como, por exemplo, na receita falava para colocar a pedra de aquário, para ele ficar mais pesado, eu acabei não colocando, eu coloquei só o enchimento mesmo. Então, eu acho que era para ser um peso de porta, talvez, o meu virou uma pelúcia, tá? Ficou super fofinho, eu adorei. Gostei muito de fazer essa receita. Não é uma receita difícil. O mais complicadinho que eu achei, que na verdade eu acabei não entendendo, é como que faz o rabo. Essa parte eu não entendi, então eu criei lá um rabo, fiz um rabinho da minha cabeça, assim, e coloquei lá tipo um pomponzinho, né, uma bolinha que eu costurei, porque eu realmente não consegui entender como é que fazia, como que era para fazer nessa receita. Mas tirando isso, né, foram as duas únicas alterações que eu fiz, eu acho. O rabinho, que eu fiz diferente, e essa questão de não ter colocado a pedra de aquário, tá? O segundo é aquele coelho em forma de ovinho, que a gente teve uma receita parecida aqui no canal também, só que essa daqui ele tem perninha, né? Tem um bracinho diferente, enfim, diferente daquele que a gente fez. É, Também não tô com ele aqui, então vou deixar a foto aqui em algum lugar, provavelmente aqui, ó, que acho que é o espaço que tem, né, o maior espaço aqui. Eu fiz com amigurumi pelúcia, esse também. Usei os olhinhos de 10 milímetros e o nariz de 10 milímetros também. Essa foi a primeira diferença que eu fiz dessa peça. Ao invés de bordar o nariz, eu usei o nariz com trava de segurança. Essa daqui eu marquei. Eu demorei 2 horas e meia para produzir essa peça. E ele ficou com 17 centímetros de altura, 13 centímetros de largura e 9 centímetros de comprimento, tá? Então, também não é uma peça muito pequena, mas esse já foi mais rápido de fazer porque ele não tem tantos detalhes, né? Basicamente ali um ovo, e aí você faz esses detalhezinhos de orelha, patinha, rabinho, enfim. O terceiro dia, esse eu tenho aqui, que é o porta-ovo de coelho. Esse é o nome que está lá na receita. Que é para fazer o suporte ali, né, do ovinho. Eu tô com ele aqui, ó. Eu fiz com amigurumi tradicional.
Aqui, eles fazem essa bolinha aqui, mas também dão a opção de você colocar o pompom, né? Aqueles pomponzinhos que a gente compra pronto, acho que pelo tamanho daria certinho também. Como eu não tinha nenhum aqui em casa, eu fiz o pompom, mas eu acho que fica uma gracinha também, né? E aí, enquanto eu estava fazendo esse daqui, eu pensei, porque esse aqui é o seguinte, gente, quando você está fazendo, ela dá lá na receita a medida que tem que ter aqui, ó, no diâmetro. E a hora que eu fui medir, o meu estava maior. Eu acabei diminuindo uma carreira para que ele pudesse ficar aqui com tamanho que, se não me engano, era 4,5 cm, se eu não estou enganada, tá? E aí depois você só sobe reto, então não tem problema. A orelhinha é feita separada, a gente costura e o rabinho também. Enquanto eu tava fazendo, aí eu medi, deu certinho, cabe o ovo direitinho aqui. Mas enquanto eu tava fazendo, eu pensei, olha só, a gente fez aquele porta-bombons, né? Que eu coloquei a receita aqui no canal também no domingo. Mas essa daqui também é uma ideia super legal. Se você faz ele um pouquinho maior, aumenta aqui a quantidade de carreiras. As orelhas daí também, claro, você tem que aumentar para ficar proporcional, mas também você pode colocar bombom aqui dentro, aqueles mini ovinhos, trufas, né? Também é uma ideia super legal de lembrancinha para dar agora na Páscoa. Então, esse aqui foi do terceiro dia. O quarto dia foi aquele chaveirinho do mini coelhinho. Vou colocar ele aqui, que eu também não tô com ele aqui na mão. Bati no microfone. Não tô com ele aqui comigo, então vou colocar a foto dele aqui. Esse coelhinho tem um tutorial aqui no YouTube ensinando a fazer. Ele é parte de uma outra receita, mas eu fiz só o coelhinho. Fiz com amigurumi pelúcia também, agulha de 4 milímetros, e eu demorei mais ou menos 50 minutos para fazer. Então é um projeto rápido. Eu transformei ele em um chaveiro, ela até dá essa sugestão no vídeo de fazer o chaveiro. Eu achei que ficou uma gracinha. Ele é bem rápido de fazer, porque na verdade ele só tem ali o corpinho, as orelhinhas e o pompom do rabinho. O que eu demorei mais para fazer, por incrível que pareça, foi o pompom. Porém, dá para a gente fazer também esse rabinho aqui e colocar lá, que eu acho que também ficaria bem bonitinho. Eu que quis fazer o pompom para ficar igual ao da receita. Mas se a gente fizer um rabinho assim de bolinha, também fica super bonitinho, gente. Então, é uma outra sugestão, né? Então, o coelhinho foi o do quarto dia. Eu achei que ficou muito fofo o coelhinho que eu fiz. Gostei muito de fazer. Acho que é uma receita não só para Páscoa, porque é um chaveiro de coelhinho, né? As pessoas compram a qualquer momento, não só necessariamente na Páscoa. Mas para dar de presente, sensacional agora na Páscoa, né? E, como eu falei, demorei 40 minutos, ou seja, dá tempo tranquilo para vocês fazerem. Não é uma receita difícil, tá, gente? É uma receita bem simples, rápida de fazer, tá bom? Aí no sexto dia eu fiz o coelho Vini. Esse eu tô aqui com ele, gente. Olha que gracinha que ele ficou. Eu fiz com amigurumi pelúcia, então assim, na receita a orelhinha dele tá bem durinha para cima, tá? Mas é porque ela foi feita com outro fio, né? Essa daqui também é do site da Círculo. Se não me engano, lá tá feito com a amigurumi tradicional. Só que eu não me incomodei nem um pouco dele ficar com essa orelhinha caída, que eu achei que ficou super fofinho. Então, o nome é esse mesmo, tá, gente? Coelho Vini. Fiz então com amigurumi pelúcia. A diferença é que eu não bordei o focinho, eu coloquei esse aqui. Esse aqui é aquele que tem até um veludinho. Os olhinhos eu usei o de 15 milímetros, tá? Então é um olhinho bem grandinho. Eu demorei esse projeto maior, né? Ele tem mais detalhes. As cenourinhas aqui, ó, elas saem. Eu demorei 4 horas e meia para fazer o coelhinho Vini. De observações que eu tenho para fazer dessa receita é o seguinte: a montagem não tem muitas explicações. Então, por exemplo, aonde você vai colocar esse bolsinho, os bracinhos, eu fui indo mesmo pela foto que tinha lá. E a cenoura também, não falava se era para colocar fibra ou não, eu acabei colocando, porque como eu fiz com a amigurumi pelúcia, ela ficou grande, né?
Talvez se eu tivesse feito com a amigurumi tradicional, não precisaria do enchimento, mas eu achei que ia ficar estranho sem o enchimento, então eu coloquei. Nos bracinhos, a mesma coisa. Não falava de enchimento, então eu coloquei só aqui, ó, na pontinha, né, da mãozinha aqui dele. O resto do bracinho eu deixei vazio, porque uma dica que eu dou, se você tá querendo fazer um bichinho, que você quer que o bracinho fique assim para baixo, você não pode encher muito ele, senão ele vai acabar ficando com o bracinho levantado por causa da fibra. Então, se você deixa ele vazio aqui, ó, nesses primeiros pontos, nas primeiras carreiras, aí ele fica mais assentadinho. Uma outra coisa, eu achava que podia fazer um pomponzinho aqui, né? Colocar um rabinho. Ele para em pé, tá? Não, o rabinho não ia ser essencial para ele parar em pé, mas eu acho que ia ficar muito fofo, não ia? E também, esse aqui também falava na receita para colocar a pedra de aquário aqui dentro, e eu acabei fazendo só com fibra. Mas ele dá um ótimo peso de porta. Se fizer com um barbante, né, com um fio 100% algodão, que acho que esse pelúcia para peso de porta não vai ficar legal, né? Vai acabar pegando muito pelo. Mas se você fizer com um fio 100% algodão, desse tamanho aqui, olha que tamanho bacana, e colocar a pedra aqui para ele ficar pesadinho, gente, dá um ótimo peso de porta isso daqui. E esse aqui também, lógico que para Páscoa sensacional, por ser um coelho, mas também ele dá para fazer em outras ocasiões, né, gente? Não só agora para Páscoa. Ai, adorei fazer. Aí vem as receitas que eu não fiz, mas que eu separei, porque eu achei que pudesse ser interessante. Eu até comecei, eu até separei o material, na verdade, para fazer essa daqui, mas acabou não dando, porque daí vocês quiseram a receita lá do porta bombom, então eu deixei esse e falei, bom, faço um vídeo com as receitas que eu não consegui fazer, que assim pelo menos eu passo para vocês, se vocês quiserem fazer, tá? Mas um que eu achei para fazer com fio e malha é um cachepô que tem as orelhinhas de coelho. Eu vou colocar aqui a imagem dele. Eu acho que é uma coisa bem bacana. Eu já fiz em outros anos cachepôs com orelhas de coelho. Não foi dessa receita, tá? Foi uma coisa que a gente fez, a gente criou e a gente não anotou a receita, gente. Às vezes acontece. Então eu não tenho a receita, mas eu posso até fazer de novo para pegar essa receita, né? Mas é bem bacana, eu acho bem legal. As pessoas gostam bastante de cachepô, pelo menos quando eu participava assim de feiras, era uma coisa que tinha uma boa saída para gente os cachepôs. Confesso que trabalhar com fio malha não é muito fácil, às vezes acaba doendo o pulso. Então, assim, faz com calma, faz pausa, faz alongamento, faz exercícios nos seus pulsos de rotação, alongamento dos dedos, porque a gente tem que cuidar muito bem das nossas mãozinhas, né, gente? Nós que trabalhamos com as mãos, a gente tem que cuidar dessas mãozinhas. Então, assim, não se sobrecarregue, porque é um fio mais pesado mesmo para a gente trabalhar. Por outro lado, ele tem uma resistência muito maior, né? Eu tenho cachepôs que eu fiz há muito tempo atrás e que eles ainda estão lá durinhos, sem a gente fazer, sem precisar fazer nada, né? Por exemplo, no crochê, às vezes você tem que fazer alguma coisa para ele ficar ali naquele formato. O fio de malha, não. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens, mas se você souber dosar aí, não tem problema nenhum. Acho uma ótima ideia para Páscoa, para guardar ovo de Páscoa, fazer uma cesta aí para dar de presente, né, nessa Páscoa. Acho super interessante. Uma outra ideia que eu acabei cruzando aí na minha pesquisa foi esse coelhinho, coisa mais fofinha, com essa cenourinha na mão. Nesse projeto, ele é um chaveiro, mas também eu acredito pelo tamanho, dependendo do fio que você usar, dá para fazer um bichinho mesmo, sem ser chaveiro. Gente, olha essa carinha, que coisa mais bonitinha, né? Eu adorei, achei muito fofo. Estava muito na minha lista para eu fazer, gente, mas por causa do tempo acabou não dando. Então, é uma receita que está disponível no Instagram, vou deixar aqui o endereço. Se vocês quiserem fazer, corre lá, que eu acho que não deve ser muito complicado de fazer, não. Eu não fiz, né? Então não posso dizer tamanho nem nada, mas assim, pelo que eu vi da receita, não me pareceu muito complicado, tá? Ainda nessa categoria de coelho, eu achei esse coelho que ele é muito parecido com aquele que eu fiz,
que é no formato de um ovo, mas ele tem uma sainha. Gente, eu achei a coisa mais bonitinha desse mundo. Eu queria muito fazer esse coelhinho. A orelha dele é bem comprida, mas os pezinhos e os bracinhos são curtinhos. E ele tem esse corpinho gordinho. Olha que simpatia esse coelhinho, gente. E assim, como eu falei também, não fiz, mas não me parece, olhando aí, uma receita difícil de fazer. Acredito que deve ser rápido, porque ali, ó, o corpo é só aquele ovo, né, praticamente, e depois você faz os detalhezinhos, então acho que vale a pena fazer, dá tempo ainda de fazer para Páscoa. Nessa categoria ainda de coelho com corpo de ovo, tem esse outro aqui que eu achei muito fofo. Ele tá feito nessa linha mais grossa, então provavelmente quando a gente for fazer num amigurumi tradicional, até o amigurumi soft, que é um pouquinho mais grossinho, ele vai ficar menor, acredito. Mas dependendo do tamanho, dá para ser um chaveiro também. E olha que simpatia, gente. Eu achei uma fofura. Esse aqui parece ser mais simples ainda do que o outro, porque não tem nem aquela sainha, né? É só o corpinho ali, os bracinhos, mas é uma construção totalmente diferente daquele que eu fiz, o azul, né? Que eu fiz e que eu mostrei na nos vídeos lá das nossas redes, né? Eu acho muito fofo, achei eles muito simpatiquinhos. Esse daqui tem o focinho também de aplicação, e eu achei muito fofo, acho que dá tempo de fazer ainda. Um outro que eu queria fazer, esse eu queria tanto fazer porque tem o nome do meu filho, mas não deu, e eu já tinha até pensado qual linha que eu ia fazer, mas acabou não dando certo, que é o Coelho Gabriel, que é esse aqui. Esse aqui já é um projeto, acredito que seja, né, mais demorado, porque você vê que ali que ele já é um coelho mais alongado, vamos dizer assim, né? As patinhas compridas, os bracinhos compridos, já é uma peça um pouco maior, e ele tem esse detalhezinho e o pomponzinho com essa linha peludinha, mas também nada impede de você fazer com a linha, com a mesma linha que você está fazendo o corpo, né? Só muda ali a cor e tal. Eu achei super fofinho. O fato de não ter o olho, de ser bordado só, acaba sendo bem bacana para bebês, né? Crianças pequenas, mas você também pode colocar esse olhinho de aplicação e fazer outros detalhes nesse coelhinho. Mas eu achei super bonitinho, por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês. E o último projeto que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo é uma, gente, juro para vocês que esse é o nome dela, tá? Eu fiquei com dó, mas coelha orelhuda. Aí, olha essa foto. Gente, a coisa mais linda. Eu amei. Eu tô apaixonada nessa coelha orelhuda. Olha, realmente ela é orelhuda. Gente, é difícil falar. Realmente ela é orelhuda. Que olha o tamanho da orelha. Mas não ficou um charme? Ai, gente, eu amei esse vestido dela, esse lacinho na cabeça. Sensacional. Essa linha, eu não sei que linha que é, mas tá aparecendo ali o amigurumi, pelúcia, alguma coisa assim. Tem esse toque de veludinho, né? Esse peludinho ali. Mas dá para fazer também com outras linhas. Gente, eu amei. Achei que essa eu queria muito fazer também. Na verdade, eu queria fazer todas, né? Quando eu separei. Mas por conta do tempo, das outras coisas que eu tinha para fazer, acabou não dando certo, não deu tempo. Mas eu quis trazer aqui para vocês, porque eu não fiz, mas vocês podem fazer. Então, como eu falei, vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links para essas receitas, são todas gratuitas, tá? E é só você ir lá e olhar, ou baixar a receita, ou a receita está no site, depende de cada uma, né? Mas eu acho que são receitas que vale a pena, mesmo que você não fizer esse ano, você pode guardar e fazer depois. Afinal de contas, gente, coelho, é claro que na Páscoa tem uma ligação maior, mas tem muita gente que gosta de coelho, então dá para você fazer coelho, eu acho que o ano todo. Tá? Bom, gente, essas foram as receitas que eu separei para esse nosso vídeo aqui de Páscoa. Lembrando, claro, que tem também o ovinho que eu fiz aqui no canal. Tem essa opção sem o babadinho e tem a opção com o babadinho. No canal eu demonstrei esse aqui e esse com babadinho tem lá na receita, que é só você clicar lá no link e tem o PDF disponível, tá? Lembrando que quem participa, quem apoia a gente no Apoia-se, já recebeu essa receita aqui,
tá? Essa e todas as receitas aqui do nosso canal. Como que funciona? Nós temos 3 tipos de apoio. Para quem contribui com R$5, você tem direito a uma receita dessas que a gente posta aqui no YouTube, aqui no nosso canal, só que você recebe ela por escrito, então você não precisa ficar assistindo o vídeo novamente para pegar. E, por exemplo, no caso aqui do ovinho, às vezes tem alguma diferença na receita que a gente não coloca aqui no canal no YouTube. Então, quem apoia com R$5 tem direito a uma receita por mês, tá? Naquele mês que você fez o apoio. Daí nós temos um segundo valor, que é de R$10. Esse valor de R$10 recebe todas as receitas aqui do canal. Todas que a gente posta. Isso, gente, varia muito, né? Tem mês que são 4, tem mês que são 5. Então, por R$10, gente, tá muito barato, né? E com essa contribuição, vocês ajudam a gente aqui, ajudam a continuar esse canal, porque, né, eu deixei o meu emprego, então eu tô trabalhando 24 horas agora, tô trabalhando total com essa questão do amigurumi, então essa contribuição de vocês faz muita diferença pra gente, tá? E a terceira forma de contribuição é no valor de R$20, e quem faz esse apoio de R$20 tem direito a todas as receitas, né, aqui do canal e mais uma receita exclusiva, tá? Que esse mês é da ursinha Alice. Alice? Acho que é, né? Tô tão perdida, gente, mas eu acho que é assim. Tá lá nas nossas redes a foto dessa ursinha. Ela tem um vestido, a coisa mais bonitinha. Então, são receitas mais demoradas, são receitas mais detalhadas, que fica difícil a gente colocar aqui no canal do YouTube por conta do tempo, né? Então, é isso, são esses 3 apoios. Vou deixar o link aqui também, se você quiser apoiar a gente, que se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo aqui, quiser apoiar a gente, é só entrar lá, fazer o cadastro, é rapidinho. E lembrando que você pode parar o seu apoio a qualquer momento, tá? A gente sempre mostra com antecedência a receita exclusiva do mês, né? Para que vocês decidam se vocês querem manter ou não o apoio naquele mês, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu quis trazer esse vídeo porque eu percebi que muita gente gostou do vídeo que eu fiz da outra vez. Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa um like se vocês gostaram. Se não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. A gente sempre traz conteúdo relacionado a crochê e amigurumi aqui. Tem vídeo novo toda semana. E até a próxima!